Boa noite a todos. Boa noite. Antes de eu falar do que eu vim falar inicialmente, eu acho importante comentar o trecho que o nosso irmão leu, que eu estava ali, eu estava pensando, né? Que às vezes a gente se pergunta, né? Igual, eu ando numa correria danada, e às vezes eu pergunto assim, né? E aí, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Para que eu vou assumir numa quinta-feira à noite numa casa espírita falar, né? E aí, de repente, eu sento ali e falo assim, bom, eu vim aqui para isso, eu vim aqui para ouvir essa mensagem inicial que ele leu para mim. Foi para isso que eu vim aqui hoje, né? Para todos nós. Aí ela fala assim, né, a nossa irmã, não, você vai transmitir o seu conhecimento. Não, eu vim aqui receber conhecimento, né? Eu não vim transmitir nada, eu vim receber. Nós passamos, foi muito importante essa mensagem, porque nós passamos os últimos anos, especialmente de 2020 para cá, com medo, né? Muito medo. Um medo que não cabia dentro de nós. Nem parecia que nós acreditávamos que existe vida após a vida, né? Porque o medo de morrer tomou conta de todo mundo e as pessoas passaram a ter comportamentos de ensandecidos, né? Eu não sei se é por acreditarmos que existe a vida após a vida e temermos o que nós vamos encontrar do outro lado, né? Ou se é a nossa falta de fé, de acreditar que vai dar tudo certo, mesmo que a gente tenha que passar. Eu tenho lido uns livros de literatura, que não tem nada a ver com nada, mas ele conta muito assim, o outro lado do manto, né? Então, eu não sei se é porque a gente acredita demais que tem o outro lado, né? E aí nós temos medos do que nos espera, ou se a gente acredita de menos, né? E a gente acha que a gente vai desencarnar e tudo vai acabar ali, né? Eu tenho um amigo que diz assim, ele é católico, apostólico romano, e aí eu às vezes eu comento alguma coisa, eu falo assim, tô te falando isso porque eu acredito na vida após a vida. Ele fala, eu também. Só que a diferença é que ele não acredita que vai ter uma reencarnação. Ele acha que você vai desencarnar e você vai viver para a vida eterna. Então, que seria uma bênção você desencarnar, dependendo da situação, porque você estaria sendo resgatado do outro lado para viver a vida eterna ao lado de Deus. Esse é o pensamento dele, né? E no meu, eu entendo que a gente vai enfrentar o que a gente tiver que enfrentar do lado de lá. Não muito diferente do que nós estamos vivendo aqui, né? Porque por muitos livros que a gente lê, mostra que nós vivemos, entre aspas, o inferno na Terra, né? Dependendo do nosso estado de espírito, dependendo da nossa vibração, nós encaramos as situações do nosso dia a dia com mais fé, com menos fé, com mais desespero, com menos desespero, com mais temor, com menos temor, né? Com mais tranquilidade, com menos tranquilidade, com mais serenidade, com menos serenidade, dependendo da nossa aceitação, dependendo do nosso amor, dependendo do quanto estamos caminhando ao lado de Jesus. E realmente é muito difícil caminharmos ao lado de Jesus, porque a porta da perdição é larga, né? A da salvação é estreita. A gente teve essa lição na turma de evangelização do domingo passado. Daí foi muito legal que meu filho chegou em casa e ele reproduziu o exercício que a professora fez com ele. Ele chamou minha mãe e falou assim, vem cá, vovó, olha só, tá vendo? Eu vou pôr 2 cadeiras para você passar. Primeiro 2 cadeiras bem largas, né? Você vai passar no meio. Você conseguiu passar de boa? Consegui. Agora, ó, 2 cadeiras, uma bem pertinho da outra. Passa no meio, vovó. Aí minha mãe falou, tá mais difícil, né? Ele falou, então, a porta da salvação é estreita, é pequenininha. O caminho com Jesus é pequenininho, né? Nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que estudar, né? Conhecimento. Eu me recordo que eu era muito pequena e minha mãe e meu pai repetiam isso para mim incansavelmente, porque o bisavô do meu pai repetia para ele que a única coisa que a gente leva daqui é o conhecimento que a gente adquiriu, né? E nós muitas vezes passamos os dias preocupados com o capítulo seguinte da novela das 8, né? Com o que vai acontecer com determinado seriado. Não sei se alguém tem algum adolescente que alguma coisa, mas o pessoal costuma assistir o tal do, não sei se ainda existe isso, Game of Thrones e Walking Dead, sei lá mais o que, né?
E eu brinco, eu falo, é a Matrix dentro da Matrix. A gente vive preocupado com coisas que não tem nada a ver, que não servem para nada no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução espiritual, né? Tem um pensador, um filósofo moderno, se eu não me engano é Peterson, não sei se é James Peterson, vamos pôr J. Peterson, alguma coisa assim. Ele fala assim: antes de você consertar o mundo, arrume o seu quarto, né? Então aprenda a arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, cuidar da sua vida, e depois você vai atrás de consertar o mundo, que tem a ver com a leitura que o nosso irmão fez, né? Quantos de nós estamos preocupados em consertar o mundo e somos incapazes de olhar para o nosso mundo interior? Estamos desesperados com o que nós encontramos do lado de fora e não trabalhamos o nosso lar. Não trabalhamos, queremos sair evangelizando o mundo, mas não evangelizamos a nossa própria casa, né? Tem um trecho do Evangelho que diz: fora da caridade não há salvação. Mas tem outro que diz: a caridade começa em casa, né? Então nós somos capazes de ouvir o vizinho contando toda a lástima da vida dele por 2h30, mas somos incapazes de ouvir um ente querido, um ente familiar, seja da família nuclear, da família ampliada, contando o seu problema, contando o seu dia pra gente, né? Não temos a paciência de ouvir alguém dentro da nossa própria casa, dentro das 4 paredes que a gente vive, contando como é que foi o dia. Mas somos capazes de ouvir a amiga, às vezes, falando do relacionamento, ou falando da morte da bezerra, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, precisamos voltar esse olhar para dentro de nós. E pensando em todas essas reflexões que eu estava fazendo enquanto nosso irmão lia aquele trecho, eu estava pensando, e qual que é a ligação de tudo isso com a mensagem que eu queria falar com vocês hoje? Porque eu vim aqui com um propósito de falar sobre isso aqui, ó. Aí vocês vão falar assim: o que é isso? Isso é um bebê de 10 a 12 semanas. Ele tem o tamanho, a forma e o peso real. Então, caso alguém queira pegar depois para sentir, porque eu acredito que todo mundo aqui que é mãe ou os pais que viram um ultrassom não tem ideia, né, do peso e do formato que tem um bebê de 10 a 12 semanas. Eu só tenho esses 2, então se alguém tiver interesse depois em ver, vocês vão perceber que ele é um bebê perfeito, né? De 10 a 12 semanas o bebê está perfeito dentro do ventre materno. E qual que é a importância de eu mostrar isso aqui numa casa espírita? A importância é frisar para todo mundo que isso aqui é vida, que isso não é um aglomerado de células, que nós, sendo espíritas, nós não podemos repetir as mentiras que são ditas a todos os cantos, dizer por aí que não tem problema nenhum nós ceifarmos esta vida, tá? Nós sendo espíritas, nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar na mentira de que um bebê de 10 a 12 semanas é apenas um aglomerado de células. Tá? Nós não podemos acreditar na mentira de que a vida começa só após o nascimento com vida. Nós não podemos acreditar na outra mentira que diz que a vida só começa após o nascimento com vida viável, né? Então, nós não podemos ser a favor de matarmos bebês do ventre materno, nós não podemos ser a favor da eutanásia, nós não podemos ser a favor do suicídio, né? Porque o que é a eutanásia? Muitas vezes é um suicídio assistido, né? Muitas pessoas ficam com dó da pessoa que está sofrendo e vai lá e ajuda o desenlace para o outro lado. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tem momentos que dizem assim, que é muito importante para o espírito aquele momento que ele tem de vida, né? Que às vezes, quando a pessoa está ali, no último átimo de vida, ela se converte. O que é essa conversão? Né? Essa conversão é converter para Deus, né? Converter para o cristianismo, para a vida eterna, né? Abrir os horizontes, converter para o amor, para o perdão, né? A nossa ciência, que foi tão proclamada nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, né?
vivemos uma ditadura científica, se a ciência não validar, não está de acordo, né? Veja, diz que um bebê anencéfalo, sem o cérebro, né, ele não tem chances de viver. Diz que um bebê com microcefalia não tem chances de viver e que tá ok a gente matar essa vida. Existe um caso de um menino de 6 anos de idade, que eu não sei se é microcefalia que ele tem ou anencefalia, mas tá lá, tá vivo. E aí vocês vão falar assim, mas que tipo de vida ele tem? Ele precisa de fisioterapia, ele precisa de sonda, né? Ele passa a maior parte do tempo deitado, só que o pai adotivo dele, todas as vezes que adentra o quarto, ele sorri para o pai. E sorri com um sorriso que não cabe, que ilumina o quarto. Então, veja bem, é totalmente contra a nossa ciência. Contra as chances que a ciência deu a este menino de 6 anos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar essa criança de 6 anos porque a ciência disse que não tinha vida viável? Ou nós vamos entender que talvez a nossa ciência não esteja tão avançada assim quanto deveria e que existem pequenas coisas que acontecem todos os dias que entram na esfera da fé, entram na esfera dos milagres, né? Elas ultrapassam o que a ciência humana conhece naquele momento. E aí, vocês vão falar assim, o que isso tem a ver com o espiritismo? O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com os ensinamentos de Kardec? Por que você está falando isso aqui? Né? No Livro dos Espíritos, na questão 344, tem a seguinte pergunta. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Então, se alguém ainda não tinha acreditado em nada do que eu disse até aqui, eu estou com a prova de Kardec, os espíritos, dizendo para nós que a alma se liga ao corpo no momento da concepção. E o que é essa concepção? É aquele momento que a primeira célula se forma, que une o óvulo e o espermatozoide, é ali que começa a vida. Existe um professor geneticista, eu não sei nem se eu sei falar esse nome, né? Essa profissão muito assim conhecido no mundo inteiro, que ele diz o seguinte: se os meus alunos não conseguirem diferenciar um zigoto humano de um zigoto animal, eles são reprovados. O que é o zigoto? É essa primeira célula, essa primeira junção. Então veja, essa ciência verdadeira é capaz de saber que a vida começa na concepção. Por quê? Na primeira união celular é possível diferenciar o que vai se formar um bebê humano e o que vai se formar um bebê animal. Então não dá pra gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, não dá para aceitar a mentira de que trata-se apenas de um aglomerado de células. Aí vocês vão falar assim, por que é importante você falar disso? Isso é importante a falar, por quê? Porque nós, que somos cristãos, que somos espíritas, não podemos aceitar as mentiras que nos são contadas pela televisão a todos os cantos, por determinados jornais a todos os cantos, né? Veja, nós temos cerca de 30, 40 mil crianças e adolescentes que ficam grávidas no Brasil todos os anos. Em crianças e adolescentes, eu quero dizer menores de 14 anos, que ficam grávidas no Brasil todos os anos. E nos últimos 10, 15, 20 anos, não tem um relato de nenhuma morte, desde que tenha se dado o devido pré-natal para essa criança ou adolescente e que o nascimento tenha ocorrido por um parto cesariana. Só que isso não é informado para ninguém, né? Ao contrário, quando a gente fica sabendo de uma criança ou uma adolescente, pré-adolescente grávida, o que é falado aos 4 ventos é que essa gravidez gera risco de morte para a mãe. E, portanto, nós temos que ceifar a vida, que nada mais é do que um aglomerado de células, então não tem problema nenhum a gente matar esse aglomerado de células, né? Então isso é falado para nós, como foi falado alguns meses atrás com o caso de Santa Catarina, que mataram um bebê de 7 meses, um bebê pronto para nascer, né? O que eles fizeram? Eles deram uma injeção no bebê de KCL. O que é isso? É uma injeção que os condenados à morte nos Estados Unidos, alguns recebem. E teve um condenado à morte que ganhou na Suprema Corte o direito de não morrer com aquela injeção devido à dor que ele iria sentir.
Então, este bebê foi morto com essa injeção. Depois disso, foi feita uma cesárea na adolescente para tirar o bebê. Então, por que não tirou o bebê com vida? Porque o intuito não é defender a vida, né? O intuito é simplesmente matar. E isso é algo que vem sendo trabalhado na nossa mente há muito tempo, não é de agora. Mais ou menos desde 1930. Só que nós estávamos preocupados com a novela das 8, a gente não viu isso acontecer. Nós estávamos preocupados com algumas questões aí que não são tão importantes assim, e nós não vimos isso acontecer. Eles vieram trabalhando, né, a cabeça das mulheres, para que nós mulheres não tivéssemos a noção da importância da maternidade e para que nós chegássemos a um ponto de não querermos ser mães, né? Recentemente eu tive um debate com uma conhecida minha e eu disse assim: a mulher nasceu para ser mãe e ela só faltou me atacar com as mãos, com unhas e dentes, porque ela disse assim para mim: a mulher nasceu para ela fazer o que ela quiser, mas não ser mãe, né? Então, isso é uma fala de alguém que nunca foi mãe, que não sabe o que é ser mãe, porque eu sou mãe, eu posso dizer, né? Eu tinha uma visão totalmente diferente antes de eu ser mãe, e depois que meu filho nasceu, eu descobri que não tem como você desenvolver este amor que nos é cabido se você não passar por essa experiência. Que ninguém sabe o que é o amor verdadeiro, a não ser que passe por essa experiência, né? De vida, de criar uma vida. Né, que é algo que não tem amor, que é o momento que a mulher se liga, eu acho que a Deus verdadeiramente, que ela sente realmente o amor, que não tem outro momento que cabe isso. E nós fomos ensinadas desde 1930 aproximadamente que nós deveríamos nos envergonhar de ser mães, né, que nós tínhamos que escolher o empoderamento feminino e trabalhar, né, aumentar os meios de produção, mesmo que a gente não ganhe para isso. Mesmo que a gente não ganhe, não vale a pena o que a gente está ganhando, né? Fomos ensinadas a deixar os nossos filhos por conta do Estado. Em algum momento, tem outro trecho do Evangelho que diz o seguinte: o que fizeste do filho que lhe foi confiado à guarda? Vai nos ser perguntado exatamente esta pergunta: o que fizeste do filho que lhe foi confiado à guarda? Ninguém vai perguntar para o Estado: Estado, o que você fez com a criança que foi deixada para você educar? Não tem isso no Evangelho. A pergunta vai ser perguntado aos pais, né? O que fizeste do filho que eu te confiei? Que não é seu, é um empréstimo. É uma alma que eu te emprestei para você desenvolver esta alma. E aí? O que nós vamos responder? Eu deixei nas mãos do Estado, o Estado cuida. Eu deixei ele para a escola, período integral, a escola cuida. Eu deixei para o vizinho, eu deixei para a avó, né? Eu deixei com o pai, eu deixei com a tia, eu deixei com, sei lá eu quem, deixei com a babá cuidou. Quantas babás a gente não conhece que a criança sente mais falta da babá do que da mãe? Né? Por quê? Porque foi ensinado a esta mãe que ela tinha que fazer parte dos meios de produção, ela tinha que produzir para a sociedade. E que ser mãe é ruim. Ser mãe não é produzir. Será que existe algum trabalho mais grandioso do que você amar e desenvolver uma alma? Será que Deus nos deu alguma missão maior do que essa? Será que na face da terra um presidente tem uma importância maior do que o desenvolvimento de uma alma? Será que um deputado tem uma importância maior do que o desenvolvimento de uma alma? Será que um professor que tem ali uma disciplina para ele ensinar, ele tem uma importância maior do que o desenvolvimento de uma alma? Um palestrante espírita, né? Um advogado? Aliás, é o contrário, né? Quanto mais almas não estiverem desenvolvidas, mais nós advogados vamos lucrar com isso. Então, não desenvolvam as almas, vai cair dinheiro no nosso bolso. Porque aonde os pais falham no desenvolvimento, aumenta a criminalidade, né? Aumenta uma série de problemas sociais. Quando as famílias são fortalecidas, diminui-se a criminalidade, diminui-se a quantidade de pessoas presas, diminui-se os problemas, diminui-se a embriaguez, diminui-se a ingestão de substâncias entorpecentes,
né? Diminui-se divórcios. Vocês sabiam que quando as pessoas crescem com uma família sólida, uma família fortalecida, o número de divórcios diminui? Do que vem disso? O número de abortos também diminui quando as pessoas crescem com uma família sólida. Mas vocês vão falar para mim, então tá bom, mas e aí? Né? E esse caso que você citou aí da microcefalia e tal, e aí? Que a ciência diz que não tem vida viável. Existem diversos relatos, não são apenas 2, né? Eu tive conhecimento de 2, assim, quando assisti palestras no YouTube e tudo mais. E aí, conforme eu vou abordando este assunto da vida, em cada lugar que eu vou, porque eu acho que é de extrema importância nós nos atentarmos para essa questão, as pessoas me chamam nos cantos e me contam mais casos, né? Casos de bebês que foram condenados à morte pela ciência, né? E que sobreviveram, né? E que causaram uma mudança, uma transformação na família que acolheu este bebê. E que depois que esse bebê desencarnou, seja com poucos dias, poucos meses, 1 ano, 2 anos, daí algum tempo veio uma comunicação mediúnica, né? Na qual este bebê, este espírito, agradecia com todas as suas forças e amor aquele casal, aquela mãe que tinha aceitado aquela incumbência. E dizia o seguinte: eu precisava passar por este momento, era necessário para ou a reconstrução do meu perispírito, ou o desenvolvimento, ou para minha expiação, eu precisava passar por isso, né? E eu sou extremamente grato que vocês me aceitaram. E agora eu estou perfeito, e se vocês puderem me aceitar, eu quero voltar perfeito para vocês. Então, assim, são vários relatos que eu já ouvi neste sentido, né? Por quê? Porque a vida não é só as pequenas coisas que nós vemos no dia a dia e que a gente acha que é só essa questão efêmera, né? Tem muito mais por trás, né? Existe uma cortina, um véu aí que não nos é dado conhecer tudo naquele instante, né? Então vamos seguir um pouquinho no Livro dos Espíritos. A união entre o espírito e o corpo é definida desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo designado? Aí diz que os laços, né, são muito frágeis e que podem ser rompidos pela vontade do espírito. Parênteses, está dizendo aqui pela vontade do espírito, não está dizendo pela vontade da mãe, tá? Não está dizendo pela vontade da mãe. Eu vou fazer mais um parênteses. Todo mundo aqui leu O Nosso Lar? Quem não leu, assistiu o filme do Nosso Lar? Todo mundo viu toda a preparação que teve para a reencarnação do Lísias, da noiva, da mãe dele, do pai dele, etc. Né? Todo mundo conheceu um pouquinho do departamento reencarnatório? Todo mundo já leu a respeito do planejamento reencarnatório? Todo mundo já ouviu Chico Xavier dizendo que nós nascemos no lar que nós precisávamos, no endereço que nós precisávamos, na família que nós precisávamos, no país que nós precisávamos, nas condições físicas que nós precisávamos? Será que diante de todo esse conhecimento que a gente tem sobre isso, existe gravidez não planejada? Será que eu posso falar isso? Que alguma gravidez não foi planejada? Ou eu estou olhando com um olhar efêmero de que não existe a vida, que não existe o outro lado do manto, né? Porque se nós assinamos um contrato antes de nós virmos para a Terra, né, de tudo que nós faríamos aqui, essa gravidez, mesmo muitas vezes que nós imaginamos que não foi planejada, ela foi planejada lá em cima, né? Ela foi organizada, ela foi orquestrada para que tudo ocorresse da forma que nós e o espírito que está vindo recebêssemos e aprendêssemos aquilo que nós tínhamos que receber e aprender, aquilo que nós tínhamos que desenvolver. Então, diante do nosso conhecimento de vida após vida, nós não podemos, em hipótese alguma, como espíritas, aceitar a frase de que aquilo foi uma gravidez não desejada, não planejada ou qualquer coisa do gênero. Aí nós temos um outro trecho do Evangelho que fala sobre os laços de família, né? E explica como muitas vezes
Nos laços de família são unidos pessoas que em outras existências podiam ser desafetos. E que nós estamos aqui para os nossos ajustes e para nós aprendermos e crescermos juntos. E aí um espírito que foi nosso desafeto por muitas existências, lá em cima, antes de nós reencarnarmos, aceitou vir como nosso filho nesta existência. E aí, conforme está chegando o momento dele vir, ele começa a mudar o sentimento dele para conosco. E ele começa a ter uma gratidão por nós darmos a oportunidade reencarnatória a este espírito. Ele começa a ter um amor por nós, ele começa a perdoar-nos. E aí, a hora que ocorreu a concepção, e ele está aqui do nosso lado, ele perdeu a autonomia, ele perdeu a possibilidade de defesa, porque no momento que ocorre a concepção, o espírito, ele se liga à mãe e ele perde a sua autonomia, ele perde a capacidade de sair por aí volitando, de se defender, e ele fica à mercê da defesa da mãe. E ali ele está ali ligado a nós, começando o perdão, e nós dizemos assim, opa, agora não é a hora. Que eu não tenho a idade suficiente para isso. Eu não tenho um relacionamento bom com o pai dessa criança, eu nem sei quem que é o pai dessa criança. Eu faço parte dessa nova onda que está aí, que o meu corpo, eu posso fazer o que eu bem entender com ele, eu nem sei quem que é o pai dessa criança. Agora eu não tenho dinheiro suficiente para cuidar de mais uma boca. Eu tô desempregada. Eu moro de favor. Eu moro de aluguel. Eu mal tenho dinheiro para pagar meu aluguel, né? Nossa, meu pai vai me matar. Olha, eu tive um relacionamento extraconjugal. Meu marido vai me matar. A mulher do cara vai me matar. E por aí vai, né? Tantas outras histórias que a gente vê no dia a dia que acontecem e a pessoa diz, agora não é uma boa hora para isso. Então eu vou ceifar este aglomerado de células, né? E vamos deixar para próximo. Daqui a alguns anos a gente pensa no assunto. O que será que vai acontecer com este espírito que estava começando a nos perdoar? E que nós assinamos um contrato com ele lá em cima, dizendo que nós daríamos a oportunidade da reencarnação para esse espírito. Será que ele vai ficar feliz? Ou será que eu vou fazer parte da turma que vai me socorrer, vai desesperadamente pedir socorro no centro espírita porque eu estou sendo obsediada depois? Praticamente todas as mulheres que resolveram falar sobre este assunto, elas dizem em uma única voz que elas passaram a ouvir choros de criança, que elas passaram a ouvir coisas, que elas passaram a ter alucinações, que elas passaram a ter pesadelos, que elas não conseguiam mais dormir. E aí elas começaram a utilizar-se de quê? De medicamentos controlados para que elas pudessem dormir. E aí de repente não faz mais efeito. E quase todas dizem que passaram a utilizar outros tipos de substâncias para que elas conseguiam calar a voz que vinha na mente delas. E dessas outras substâncias passou um fato de que elas passaram a não ter muito controle sobre elas mesmas, passaram a não ter filtro sobre elas mesmas e muitas delas passaram a ter uma vida promíscua. E muitas dessas que passaram a ter essa vida promíscua passaram a ter uma nova gravidez indesejada e passaram a realizar um novo ceifamento de aglomerados de células. E num belo dia, quando elas acordam de tudo isso, elas estão com a vida organizada e elas querem ter um filho, e aí elas não conseguem mais, porque elas perderam as oportunidades que elas tinham antes. E isso são relatos de mulheres, vocês podem procurar no YouTube, é gratuito, tem relatos a rodo. A história é a mesma. Só muda o endereço, a cara, a pessoa e quantas vezes ela matou o seu filho. Só isso que muda. O resto da história é a mesma. Tá? Então, aí nós temos uma outra mentira que é falada pra gente. Se a gente não autoriza isso, as pessoas vão fazer do mesmo jeito. As mulheres vão fazer do mesmo jeito. Só que elas vão se submeter a uma coisa clandestina. Até 1940, não existia relatos de abortos no Brasil. Em 1940, foi introduzido no nosso Código Penal a possibilidade do aborto legal. Veja, foram introduzidos 4 artigos que dão margem ao aborto no nosso Código Penal. Só que eles não eram necessários, porque o único que seria necessário era o para salvar a vida da gestante, que tem um trecho aqui
Livro dos Espíritos, que fala sobre isso aqui. Espera só um segundinho que eu vou ler para vocês, para eu não me perder aqui. Quer ver? Peraí. No caso 359. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Tá? Então, assim, o aborto, que a gente fala que é o terapêutico, né? Que é aquele único meio necessário de salvar a vida materna, ele já era autorizado porque ele tem um nome, isso que se chama estado de necessidade. Quando eu preciso sacrificar um bem, sacrificar alguma coisa para salvar outra, isso se chama estado de necessidade. Isso já era previsto na parte geral do Código Penal. Então, não existia necessidade de se colocar 4 artigos falando sobre o tema mais para frente. Por que foi colocado isso? Será que foi para proteger a gestante? Ou será que foi para começar a incutir na mente das mulheres a possibilidade de se realizar um aborto? Aí mais para frente, nós temos uma lei que veio para proteger as mulheres, como se algum criminoso fosse ler a letra da lei antes de cometer o seu crime. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou sendo irônica, tá? Porque eu não conheço nenhum criminoso que vai lá ler o código antes de cometer o crime e escolhe, esse aqui tem uma pena menor, esse aqui tem uma pena maior, eu vou fazer aquele ali que tem a pena menor. Não. Né? Quando a pessoa ela está intuída naquele momento de cometer um crime, ela vai cometer o que vem na cabeça dela, independente da pena, independente das consequências. Ela não está pensando nas consequências, né? Ela está pensando naquilo que na cabeça dela ela tem que fazer. Existe uma lei que vulgarmente é conhecida como Lei Maria da Penha, e ela surgiu para supostamente proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Em determinado momento dessa Lei Maria da Penha, houve uma alteração que diz assim: que é violência contra a mulher obrigá-la a levar adiante uma gravidez indesejada. O que é isso? Senão eu estou legitimando o aborto. Então, toda mulher que disser assim, eu não quero seguir com esta gestação, se o sistema de saúde, se o médico, se o marido, qualquer um for contra esta morte no ventre materno, está cometendo violência contra a mulher, passível de ser penalizado como crime. Alguém de nós viu isso acontecer? Alguém viu essa alteração acontecer? Alguém sabia dessa possibilidade? Por que será que foi colocado isso em lei ali? O que vocês acham? Veja, é o que eu falei, foi aos poucos, foi sendo criado um sistema para se legalizar o aborto a todo custo e para se fazer as mulheres terem em mente que isso é possível, que isso é viável, que isso é legal, que isso é lícito. Eu preciso pegar um trecho do livro aqui que é muito importante, que ele diz assim, ele vai falando, né, sobre um monte de problemas que acontecem, das moléstias que acontecem, né, de como a pessoa está cometendo um crime, sob densas cargas, que esse renascimento vai acontecer, que é o único jeito de você se salvar, entre aspas, né, se redimir do crime cometido, é aceitar este renascimento, mas que será sob densas cargas de ressentimento e amargura. Isso está nas fronteiras da loucura, tá? Olha só, o aborto delituoso, transgressão das leis divinas, é condenado pela doutrina dos espíritos mesmo quando legalmente aceito pelas leis humanas. Pois a vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado. Quem fala isso é Joana de Ângeles, tá? Então veja, mesmo que a lei permita, continua sendo crime aos olhos de Deus. Então nós temos que ter em mente, nós temos que começar a trabalhar, eu acho que eu já falei isso até aqui, um processo de evangelização de todos nós e dos outros, né? Voltados para o caminho de Jesus, para a porta estreita. Nós temos que começar esse trabalho não só na mais tenra infância, mas a todos os instantes. Por quê? Porque corre um boato aí, tem uma frase muito famosa que é dita a todos os cantos, que ela é o seguinte: meu corpo, minhas regras. Só que o corpo não é seu, né? Aqui, ó. A vida é patrimônio divino. O corpo é um empréstimo de Deus para nós estarmos aqui neste momento. O corpo não é nosso. Nós não podemos fazer desse invólucro o que nós bem entendermos. Não é patrimônio divino, não é nosso.
Então nós precisamos, assim, voltar a estudar a doutrina espírita desde o início, né? Nós não podemos repetir as coisas que a gente ouve por aí sem pesquisar a fundo. Tem um outro trecho muito interessante, quer ver? O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela. O que seria o corpo sem o espírito? Não seria um ser humano, né? Não tem... Então, assim, você vai vendo que se você pegar o livro dos espíritos, da questão, está no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, da questão 344 a 360, ele nos dá todas as respostas para todas as perguntas que nós fazemos sobre este tema. A 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tenha vivido? Em tudo isso deveis ver a vontade de Deus e sua obra. Lembram que eu estive aqui e eu falei sobre o capítulo 1 do Evangelho, que tem um determinado momento que está escrito assim, a obra é de Jesus. Pois bem, veja, a obra, como diz uma amiga minha evangélica, a obra é de Deus, né? Tudo que acontece no nosso dia a dia, nós temos que ter em mente que nós temos que ter um pouquinho mais de obediência filial, né? Nós temos que desenvolver essa virtude em nós e respeitarmos a vontade de Deus. Como eu disse, nós não nascemos no lugar errado, nós não nascemos na família errada, nós não nascemos no momento errado, né? A obra é de Deus. Nós temos que, deveis ver a vontade de Deus e sua obra. Não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Então, nós precisamos nos voltar a isso, né? Tem um outro trecho que fala assim, ó. 355. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre materno não têm possibilidades de viver, qual o objetivo disso? Aqueles casos em que ocorre o aborto espontâneo, né? Não provocado pela mãe. Isso acontece frequentemente, a providência o permite como prova para seus pais ou para o espírito que está para reencarnar. Quando a gente pega o capítulo 5 do Evangelho, nós temos lá as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições, né? Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. E nós temos ali explicações sobre todas as provas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Elas não são à toa, né? Muitas vezes a gente pensa, às vezes, que é tudo obra do acaso. A gente sabe na doutrina espírita que o acaso não existe. Na questão 350, nós temos assim: o espírito, uma vez unido ao corpo de uma criança e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez. Quereis dizer se como o homem lastima a vida que tem, se gostaria de outra? Alguém aqui gostaria de ter uma vida diferente da que tem? Sim, lamenta-se da escolha que fez? Não, ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e considerá-la acima de suas forças. São esses os casos dos que recorrem ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro, o pessoal gosta de tratar o tema do suicídio no mês de setembro, né? Então, por quê? Então, muitas vezes nós achamos que a nossa cruz está muito grande. Eu gosto sempre de lembrar de Jesus nesse momento, né? Que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então, ele é o nosso modelo e guia. Será que a cruz de Jesus foi muito pesada? O que vocês acham? Né? Então, assim, nós não temos um milésimo da capacidade da evolução, do amor, da santificação, de tudo, todas as virtudes, de toda a capacidade, de tudo de Jesus, né? Então, quem deveria expiar mais, nós ou Jesus? Né? E aí, a gente reclama todo dia, o dia inteiro, se descuidar, nós estamos reclamando das coisas que a gente enfrenta aqui, né? Nós estamos reclamando de tudo. A gente reclama da falta de dinheiro, a gente reclama do outro que não entende o que a gente fala, a gente reclama do chefe, do filho, do marido, da mãe, da tia, da avó, do vizinho,
do prefeito, né? A gente reclama, o que a gente faz no dia a dia é reclamar. E aí, o que vocês acham? A gente está lamentando a nossa vida? A gente gostaria que a nossa vida fosse diferente? Todo mundo, né? É muito difícil você ter alguém que tem aquele grau de evolução, de serenidade, amor, entendimento, que entende e que repete para si mesmo todos os dias que nós estamos no lugar certo e na condição certa, né? Hoje em dia a gente tem até pessoas que não aceitam nem como vieram ao mundo, né? Homens que acham que são mulheres, mulheres que acham que são homens e não aceitam o corpo que foi dado, né? o sexo que veio. Então nós temos pessoas reclamando toda hora de tudo, né? Uma falta de aceitação que não tem tamanho. E falando em aceitação, gente, veja, eu não tô aqui, não tô julgando ninguém, tá? Porque eu sou uma que não tenho aceitação, que tenho que trabalhar isso dentro de mim, que fico indignada com as coisas, que fico nervosa com as coisas, entendeu? Que falo assim, mas como é que pode, né? Como é que pode a pessoa não tá vendo? Como é que pode a pessoa tá fazendo isso, né? Como é que pode isso estar acontecendo? Né? Como é que pode essas barbaridades todas que aconteceram recentemente? Como é que pode as profecias que estão aí, que dizem, né? Que primeiro era dia 14 de dezembro que o mundo ia virar... Não, primeiro foi em 2012, né? Que o mundo ia acabar em 2000, depois 2012, depois foi dia 14 de dezembro de 2020, que tudo ia se transformar. Aí passou para março ou 2 de fevereiro de 2022, porque era 2 era o número místico. Agora passou para o dia 22 de setembro ou 24 de setembro, não aconteceu nada também, mas a gente está aqui esperando, né? Que horas que vai acontecer, né? E aí a gente fica aflito, a gente fica nervoso, a gente passa mensagem para todo mundo, olha, falaram que é agora, né? Agora tá para o dia 29 de setembro, daqui a uns dias já mudou de novo, né? Aí era agenda 2030, agora já caiu, de 2030 eles resolveram antecipar, tá todo mundo com pressa de pôr fogo no mundo, veio para 2022, né? E a gente tá indo, né? Nesse desespero, igual foi falado, né? Por essas profecias e tudo mais. E aí nós temos o seguinte, no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, o jugo leve, nós temos assim: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí nós temos a seguinte explicação, eu vou ler porque é curtinho, dá tempo. Qualquer coisa vocês me expulsam, já foi. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então veja, isso aqui é a resposta de tudo que nós temos falado, né? Todas as aflições que nos ocorrem, que nos acometem em qualquer momento de nossa existência, elas têm uma resposta na fé, como nosso irmão falou no começo, né? Na confiança na vida futura, na confiança em Deus, na confiança nos ensinamentos que o Cristo nos deixou, né? Jesus disse: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, mova-te daqui e ali, e ela mover-se-á. E veja, quando a gente pensa nisso, a gente entende, depois de um pouquinho de tempo de estudo da doutrina espírita, que essa montanha é a montanha do desespero, a montanha do medo, né? A montanha das aflições. Mas eu falo, vocês vão falar, isso aí tá louca, mas eu falo que se realmente nós tivéssemos a fé de um tamanho do grão de mostarda, a gente ia ter condições de mover a montanha física.
Não era só a montanha dos problemas que a gente ia ter condições de mover. Porque Jesus disse, se crerdes, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Né? Só que a gente não acredita. E aí vocês vão falar para mim, o que isso tem a ver com o que você começou desde o início em falar da vida? Isso tem a ver porque nós encontramos pessoas desesperadas a todo instante quando elas se dão conta de que tem uma vida vindo aí, que a vida está batendo a sua porta, né? Nós temos mulheres e homens desesperados a todo instante. E muitas vezes nós não sabemos como trabalhar esta questão com esta pessoa que está desesperada. Nós às vezes não temos noção de que o jugo é leve, né? Que se esta pessoa optar por outro caminho e que ela tem o livre-arbítrio de fazer isso, eu não estou aqui para julgar ninguém, o fardo vai ser grande, a expiação vai ser grande, a prova vai ser grande. Mas que quando nós acreditamos na vida, quando nós lutamos pela vida, o jugo é leve, porque nós estamos do lado de Jesus, nós estamos ao lado da obra de Deus, né? Nós precisamos repassar essa mensagem de tranquilidade, de apoio e de consolação do Cristo Consolador a todas as gestantes que nós encontrarmos no caminho. Porque muitas vezes a pessoa se desespera e ela perde o chão, né? Nós temos que deixar claro que temos, por exemplo, uma casa aqui, uma casa espírita que pode ajudar. E tantas outras, né? Em Rio Preto eu já consegui 40 pessoas predispostas a lutar pela vida e esse número está crescendo. Graças a Deus eles criaram lá eu não sei o nome disso, mas é mais ou menos assim, uma diocese da vida. Então já tem uma igreja católica também que está juntando pessoas a favor da vida, né? Eu do outro lado eu já consegui 40 pessoas que são favoráveis à vida, né? Que estão dispostas aí neste trabalho. Então veja, nós precisamos aumentar este trabalho em defesa da vida, porque não vale nada todo o esforço que a gente faz no nosso dia a dia se nós não conseguirmos salvar vidas. Não adianta a gente brigar se a pessoa vacinou, se a pessoa não vacinou. Não adianta a gente brigar se a pessoa vai entrar no lugar, se a pessoa não vai entrar no lugar. Não adianta a gente brigar se a pessoa está de máscara ou não. Não adianta a gente brigar se vai receber um auxílio, se não vai receber o auxílio, se a gente tem direito disso ou daquilo, se a gente não tiver vidas para frente, né? Se nós não estivermos salvando vidas, se nós não estivermos propagando a vida. Não adianta a gente se matar por questões políticas. Não adianta, né? Se nós não trabalharmos para nós termos isso aqui no futuro, nada disso serve para nada. Dá uma olhada ao nosso redor. Nós temos mais pessoas jovens aqui ou mais pessoas que estão um pouco mais próximos do outro lado do manto? Como é que nós estamos de idade aqui, com a nossa expectativa de vida? Né? Adianta a gente ter, às vezes, a gente se degladiar, a gente brigar, fazer isso e aquilo, né? Se, por exemplo, daqui a alguns anos a gente não tiver futuros expositores, futuros espíritas aqui, se a gente não estiver trabalhando as nossas crianças, se a gente não estiver trabalhando os nossos adolescentes, adianta uma pessoa construir um império gigantesco se ela não tiver descendentes para levar isso adiante, né? Adianta eu tentar a todo custo levar uma mensagem para todo mundo se eu não conseguir passar essa mesma mensagem para o meu filho, né? Se eu não conseguir incutir nele o amor à vida, o amor aos outros, o amor ao próximo, os ensinamentos de Jesus. Para que serviu a minha vida na terra se eu não conseguir ensinar o meu filho a isso? Será que adianta eu ficar desesperada se ele está aprendendo português, matemática, história, geografia, inglês, dirigir, sei lá eu o quê, né? Porque hoje em dia a gente, cada vez, conforme os anos foram passando, cada vez mais nós achamos que os nossos filhos têm que ser robôs, né? Nós vemos uma situação totalmente diferente. Nós deixamos de lado a educação clássica, que fazia as pessoas pensarem verdadeiramente. Aliás, dos últimos anos para cá, as pessoas perderam a habilidade de pensar, né? Adianta tudo isso se eu não conseguir proteger a vida que está vindo aí, ou as vidas que ainda tem aí para a gente proteger, né? Não serve de nada, no meu ponto de vista.
Então nós precisamos, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, se nós não conseguirmos salvar vidas, não serve de nada. Se nós não conseguirmos continuar o trabalho que nós começamos, não serve de nada. Se nós não conseguirmos trazer jovens para uma casa espírita, a casa espírita vai deixar de existir. Se a gente não conseguir evangelizar as nossas crianças, nada disso vai servir para alguma coisa. Não adianta nós termos um mundo, por exemplo, o Brasil, dos últimos anos para cá, produz doutores, pós-graduados, de um nível que vocês não imaginam. E qual é o conhecimento de amor e de vida que essas pessoas têm? O meu bisavô falava assim, estudo pra gente tonta não vale nada. Que significa o quê? O que ele queria dizer? Ele era bem rústico, né? Quer dizer, não adianta a gente se matar de estudar formalmente se a gente não conseguir trabalhar os ensinamentos de Jesus. Se a gente não conseguir trabalhar o amor, a caridade, se a gente não conseguir o que realmente importa. Por exemplo, para mim, não adianta nada o que eu posso fazer ou deixar de fazer se eu chegar em casa e meu filho não estiver bem, se eu não conseguir ensinar nada para o meu filho, se eu ensinar meu filho a ser uma criança mimada que fica berrando por qualquer coisa, o que serviu? Então, eu peço desculpa se eu me alonguei. Eu espero que todos nós possamos sair daqui com um firme propósito de defesa da vida, Que nós possamos sair daqui entendendo, tendo muito claramente que a vida começa na concepção, que nós não saiamos daqui aceitando qualquer mentira que vem que vem falando sobre isso, vem dizendo ao contrário disso. Um detalhe, todas as mulheres que tiveram esse ato de desespero, elas contam, se elas tivessem feito um ultrassom, elas não teriam cometido este ato, que elas acreditavam no que foi contado, que a vida era apenas um aglomerado de células. E todas as que prestaram seus depoimentos, elas dizem que bem no momento ali, um segundinho antes de acontecer a morte do bebê, elas tentaram desistir e receberam assim como se fosse uma dor, um grito da alma, dizendo para elas não fazerem aquilo, e foram impedidas de desistir pelo médico e pela enfermeira que estava ali. E a gente tem confiado tanto nos profissionais da área da saúde nos últimos anos, Nem todo mundo é digno dessa confiança. Existem aqueles que são perfeitos, a exemplo do que Bezerra de Menezes foi, mas nem todos são Bezerra de Menezes. Que a paz do divino amigo Jesus esteja com todos nós, que todos nós possamos sair daqui fortalecidos na defesa da vida e muito atentos, para nós não levantarmos bandeiras contrárias a isso. E que assim seja.